E hoje nós vamos falar sobre a paciência, como que a gente usa essa união entre amor e paciência dentro dos relacionamentos. Dentro dos relacionamentos, aí já diz pai e filho, os cônjuges, os irmãos, na escola, no trabalho, onde quer que nós nos relacionemos, aí a gente vai precisar tanto de amor quanto de paciência. E às vezes a paciência não é só com pessoas, é com coisas também. Quase que eu jogo o caderno no chão agora, porque eu não queria sair a caneta daqui. É mais ou menos igual o celular, é igual o controle quando a pilha está acabando, é igual o microfone quando a pilha está acabando, e a gente já vai perdendo a paciência nessas coisas desse tamanho assim, ou não é? E um relacionamento com coisas. Eu quase larguei o carro e fui a pé embora, o Gustavo viu. Pô, o carro estava com problema, o Robson me chamou também no WhatsApp, o carro estava com problema, desci aqui, fui virar, o carro parou. Quase que eu falei, deixa essa benção aí, perdendo a paciência com coisa que não responde, coisa que não tem sentimento, coisa que é coisa, mas a gente perde paciência com pessoas que têm sentimento, que responde, que ouve, que fala. Amém? Curve sua cabeça um minutinho e vamos orar. Pai querido, te peço, Deus, que além de amor e paciência, o Senhor possa nos dar entendimento, Pai, para que a gente possa conseguir colocar em prática tudo que aprendemos aqui, ó Deus. Porque cremos em Ti, sabemos que o Senhor é o Deus do milagre, sabemos que o Senhor é o Deus do amor, e hoje iremos aprender que o Senhor também é o Deus que dá paciência, que o Senhor é o Deus que nos fortalece na paciência, que o Senhor possa nos ajudar a compreender essa palavra e sermos pessoas melhores, não só em relacionamento com coisas, mas com pessoas, que isso é o fundamental de um relacionamento. E assim eu te agradeço. Amém. Vamos lá. Eu vou repetir a pergunta. Quem aqui precisa de paciência? Tem alguns aí que não precisa muito não, que é bem paciencioso, né? Mas com coisas ou com pessoas, hoje a gente vai ter uma luz aí. O poder da paciência. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. Consegue aí, Gé? Mas é tudo dentro do contexto do relacionamento e trazendo o que a gente aprendeu na semana passada. Olha lá o que está escrito, ó. O amor é o quê? O amor é? Mas não é paciente de hospital. Paciente de hospital é quando você está em déficit. É paciente de paciência mesmo. Na minha versão, olha que difícil. Diz assim: o amor, 13:4. O amor é sofredor. Nem toda paciência ela é sofredora, mas essa daqui que a gente vai aprender, sim. Como o amor é caridade, a paciência também é sofredora. Nem sempre, mas em algumas maiorias das vezes, sim. Vamos lá. O relacionamento define quem nós somos, quem nós seremos. O relacionamento
ele também define nossos sucessos e os nossos fracassos. Então diga aí, o relacionamento ele define o nosso sucesso, fala sucesso, e o nosso fracasso, diga fracasso. Vamos ver um vídeo aqui, é coisa rápida, sobre relacionamento que deu errado, fracasso. Uma hora eu vou aprender a usar o botãozinho aqui, senão eu vou perder a paciência. Ele não perde a paciência. Ó, veja aí. Ó, o relacionamento, jogador e gandula. Olha lá, ó. E o resultado do relacionamento? Receba o cartão vermelho. Simples assim. Oh, que relacionamento. Às vezes a gente pode pensar o quê? O jogador gandula. Jogador gandula. Mas um simples relacionamento. O cara se deu mal. Agora eu vou mostrar também um relacionamento que deu certo. Jogador gandula. Dá uma olhada. Olha o detalhe da mão lá no canto esquerdo lá. Depois ele mostra de novo. Relacionamento. Agora olha o detalhezinho lá. Tá conversando com o gandula lá. De que lado que eu pulo lá? Me dá essa dica aí. Olha lá. Relacionamento, querido. Relacionamento. Deu certo ou não? Deu. Sucesso, fracasso. Sucesso, fracasso. Coisa simples. Importante para eles que estavam em campo. Ou não? Sim. E a gente está aqui na nossa vida. Importante. E os relacionamentos definem sucesso, diga de novo, sucesso e fracasso. Então isso é importante para a nossa vida, que a gente aprenda a pôr em prática exatamente o que o pastor Vitor falou aqui. Pôr em prática o amor, a paciência, e assim nós vamos aprender durante as semanas. Se cada semana que a gente aprender, colocar em prática aquela semana que aprender, você já saiu na frente do inimigo, não é na frente de ninguém, que a gente não está aqui em competição, mas você já saiu na frente, você já está distante. Mas vamos começar. Outro exemplo de relacionamento que a gente precisa é: ninguém vive sozinho. A gente não aprendeu isso semana passada? Não é bom que o homem esteja. Não é bom que o homem esteja. Então ninguém vive. Ninguém vive sozinho. Ninguém vive só. Um exemplo: um maratonista. Enquanto eu falo, vocês realizam na cabeça de vocês aí. Um maratonista. Uma maratona são 42 quilômetros. Coisinha pouca. 42 quilômetros. E o maratonista, ele corre de que jeito? Acompanhado? Ele corre sozinho. Mas durante os 42 quilômetros, de certa quilometragem tem um staff. Tem um cara ali que fica com a bandejinha com água. Ele pode correr sozinho, mas a maratona inteira ele não pode ser sozinho. Ele tem que ter alguém para dar água para ele. Ele tem que ter ali. Se não tiver, ele não consegue chegar nos 42. Tem aqueles Ironman da vida lá, os caras andam tudo preparado. Tem uma comissão por trás. Então não adianta. Relacionamento nunca é sozinho. E sozinho a gente não chega em lugar algum. Sozinho a gente não chega em lugar algum. É muito importante que este nosso relacionamento
seja um relacionamento de sucesso. Diga sucesso. Meu relacionamento, diga, tem que ser de sucesso. Tem que ser de sucesso, queridos. Aleluia. Tem que ser. E vamos lá. Por que é tão bom e tão importante a paciência nos relacionamentos? Eu estava aqui nós viemos na sexta-feira, e aqui na oração Deus falou forte no meu coração. Eu vou até pegar a frase aqui que a minha cabeça não funciona, então a gente apela para os meios tecnológicos. E assim, queridos, sempre que Deus falar com você, ou anota na tábua do coração, ou anota na tela do WhatsApp de alguém, que você vai ter que caçar uma hora. Você vai passar por uma necessidade e você vai precisar saber o que Deus falou com você. Tem coisas que é para aquele momento, tem coisas que é para o resto da vida. E muitas vezes aquele momento define o resto da sua vida. E é assim, ó. Geralmente a gente enche a caixa de mensagem da esposa. Daí a gente já gera paciência no coração dela. Principalmente eu mando um monte de pedido dos clientes no WhatsApp dela. E ela fala, isso aqui é para mim ou para quem que é? Isso é para você ter paciência. Ó, atitude. Porque vocês perceberam que aqui no começo eu comecei falando cheio de paciência, para que os irmãos entendessem sobre a paciência, que não é assim. Atitude nem sempre é falta de paciência. E esperar nem sempre é ter paciência. Eita, atitude nem sempre é falta de paciência, porque hoje nós vamos aprender e entender atitudes de paciência. Olha que estranho. Atitude de paciência. Atitude, ação de paciência. E nem sempre esperar é ter paciência. Às vezes você está esperando porque você já cansou de ter paciência. Então para você tanto faz. Para você deixa que aconteça. Só que você está esperando e não está sendo paciente. Esperar e ter paciência são coisas diferentes, porque existem atitudes de paciência. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. A Bíblia ela nos mostra alguns versículos que mostram essa paciência aí. Romanos capítulo 5, versículo 3 fala que a tribulação produz paciência. A tribulação produz paciência. E assim, eu falei no culto dos homens isso, que daí vem uma sequência de produção. A tribulação produz paciência, a paciência a esperança e assim sucessivamente, uma regra de produções. Em Romanos também, capítulo 8, versículo 25, diz que é impossível esperar o que se vê. E se não temos que esperar, e se não vemos, temos que esperar com paciência. Isso é o versículo, está lá 8. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardando-o pacientemente. No 24, se eu não me engano, que diz, mas não precisa pegar nada. Ó, combinei com o pastor Ademir de estar aqui na igreja. Ele está do outro lado da rua. Eu estou esperando? Não, eu já estou vendo. Eu já estou vendo. Só que era 7 horas. Já são 9h45. Eu tenho que esperar pacientemente. Isso eu estou dando exemplos, queridos, de relacionamento. Isso é relacionamento. Eu não cheguei aqui ainda no nosso relacionamento com Deus.
Isso é o nosso relacionamento terreno, que é o que define, que é o que estreita, que é onde nós vamos chegar no nosso relacionamento com Deus. A Bíblia fala sobre o amor, que é impossível eu amar a Deus, quem eu não vejo, e dizer que eu odeio o meu irmão que eu estou vendo. Como eu posso amar alguém que eu não vejo e odiar alguém a quem vejo? Então isso, a paciência, define sim a nossa vida com Deus. O nosso relacionamento entre irmãos, entre casal, entre amigos, entre irmãos, entre pai e filho, define sim a nossa vida com Deus. E temos que trabalhar. Hoje nós vamos entender aqui um pouco sobre isso. Em Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao 7, também diz que a maturidade cristã, olha lá, a maturidade cristã é mostrada diante da paciência. E completa ainda que Deus passa a nos dar algo quando nós esperamos pacientemente. Simples assim. A nossa maturidade como cristãos é definida diante da paciência. E a palavra ainda diz que nós somos completos e perfeitos diante dessa paciência, mediante essa paciência. E lá no começo eu disse que o que produz a paciência é o quê? Tribulação. Então às vezes a gente fala, isso a gente já ouviu bastante: Deus me dá paciência, Deus, senão eu mato. Mas para você ter paciência, você tem que passar por isso. Impossível você chegar no produto sem ter passado por um processo. É impossível você ter paciência sem você ter passado por um processo da tribulação. E o processo requer o quê? Tempo. E ainda mais se tratando de paciência, nós temos que entender que gera tempo. Tudo é baseado no tempo. E se tratando de relacionamento com Deus, diga nunca, nunca. Diga forte, nunca, nunca será no meu tempo. No nosso relacionamento com Deus, nunca será no meu tempo. Glória a Deus. Você quer saber o porquê? Deus, dentro desse processo entre tribulação e chegar na paciência, porque a bênção não chegou ainda, ele está na paciência. Dentro desse processo, ele está nos preparando para receber a bênção. É impossível vamos lá. É impossível não, mas é impossível eu dirigir sem ter habilitação. É impossível dirigir sem ter habilitação. Porque se eu dirigir sem habilitação, o que eu estou? Certo ou errado? Estou errado. Principalmente se a polícia pegar. Eu estou errado sem a polícia me pegar. Se ela me pegar, eu estou errado em dobro. Ou não? Ou só eu que dirigia sem habilitação? Você entendeu? Então, todo esse processo que nos gera paciência é simplesmente a preparação de Deus para a nossa vida. Amém ou não? Amém. Amém? Amém. Então vamos lá. Se eu tenho paciência, eu sou maduro. É a Bíblia quem diz. Não sou eu. Não é o pastor Ademir, não é o pastor Vitor, não é o pastor Augusto. É a Bíblia. Se eu tenho paciência, eu sou maduro. Maduro porque passou o tempo, porque foi gerado com o tempo. Nenhuma fruta é madura a partir do momento em que nasce. Tem o tempo de maturação. Nossa maturidade cristã é através do tempo, gerado por algumas tribulações, que nos leva a ter paciência dentro de relacionamento com Deus, dentro de relacionamento com os irmãos. Amém ou não? Amém. Se os irmãos não estiverem entendendo, dá glória a Deus que eu vou entender também, que vocês não estão entendendo. E se estiver entendendo, dá glória a Deus do mesmo jeito aí, que eu vou entender a Deus. E por que é tão importante termos
paciência, né, que eu tinha falado lá? Primeiro, porque cada pessoa é diferente. O exemplo da mão todo mundo já deu, todo mundo já falou um dia, ou como desculpa, ou como explicação. Por que você não faz isso rápido? Ah, porque nenhum dedo da mão é igual. Eu também não sou. Então, é assim, né? Todo mundo chama isso aí. Por que você não faz rápido isso aí? Pô, eu lavo a louça em 10 minutos. Você faz 2 horas que você está lavando aí. Porque nenhum dedo da mão é igual. Eu sou esse daqui, ó, pequenininho. Todo mundo já usou, que eu sei. É ou não é? Por que devemos ter paciência? Por que é tão importante ter paciência no relacionamento? Porque ninguém é igual a ninguém. Tem uns que têm mais facilidade, eu vou chegar lá, tem umas habilidades, outros não têm. Mas vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 12, um pouquinho antes do 13, no versículo 6. Vê se vai aparecer lá. Deus trabalha de formas diferentes com pessoas diferentes. Então, assim, o pastor Ademir, ele vai trabalhar de uma forma dentro do que Deus escolheu para que ele trabalhe. Assim como cada um que aqui está ouvindo essa palavra. Que a palavra não é para minha mãe que ficou lá em Araçoiaba. A palavra é para quem está aqui. A palavra é para quem está aqui. Para cada um que veio hoje e vai entender essa palavra de Deus. Amém ou não amém? Amém. Vamos lá. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo de forma diferente. É impossível eu ser um atacante de futebol. É isso mesmo. E não é porque eu sou alto. Você entendeu? Mas é impossível, irmãos. Porque eu não tenho essa habilidade. Eu não fui escolhido para isso. Não tem como. Mas é impossível o Mendes, que riu primeiro, ser um pivô de basquete, porque o cara tem que ser alto. Teve um alto que deu risada. Mas vocês estão entendendo onde eu quero chegar? É preciso ter paciência. Cada um é escolhido para algo. Escolhido por quem? Por Deus. E se você tem um irmão, um marido, uma tia, um tio, um vizinho, um colega de escola que está do seu lado e você acredita em Deus, foi Deus quem colocou ele do seu lado para que você faça a diferença. E tenha paciência com ele. Não que você seja igual a ele, mas que você seja a diferença, que você mostre essa paciência. E eu ainda vou chegar no show de bola ali. Ó, e dentro disso que eu falei aí, a sua forma de ser, seja alto, baixo, gordo, magro, com paciência ou sem paciência, que a partir de hoje a gente vai sair com um pouquinho mais de paciência. A sua forma de ser é especial. Deus te escolheu para fazer o que você faz, porque você é especial para Deus. Glória a Deus. É impossível eu escolher alguém para algo se eu não acredito que a pessoa seja capaz de fazer aquilo. Glória a Deus. Ou que eu tenha capacitado ela antes para fazer aquilo. Então, se você faz o que você faz do jeito que você faz, é porque Deus te escolheu assim, querido. Independente se você é um estourado ou se você é um paciencioso, você é especial para Deus dentro desse relacionamento. Pai, filho, irmão, esposo, indiferente. Você é especial para Deus, porque foi Ele quem escolheu. Segundo ponto, o porquê é importante paciência dentro do relacionamento é a formação espiritual. Cada pessoa fala com Deus e ouve a Deus de maneiras diferentes. Eu vou usar o exemplo do pastor porque ele é o mais doido dentro da igreja que fala dentro do capacete. Deus fala com ele dessa maneira. Ele ouve Deus dessa maneira. Tem gente que tem que se fechar dentro do quarto e pedir para a esposa, para o pai, para o irmão, falou, não entra agora um minutinho não. Bem agora que eu tomar banho, tenha paciência.
É a formação espiritual. É importante para cada um. Bom, eu vou orar agora. Vamos orar junto? Não, eu gosto de orar sozinho. Porque às vezes eu choro, não quero ver que você me veja chorando. Eu tenho que ter essa paciência. Isso, lembrando lá no começo, me gera maturidade. Essa paciência aqui não é para que eu seja bonzinho, não é para que eu seja uma pombinha da paz, é para que eu seja maduro dentro de um relacionamento. Opção do coração. Cada pessoa é motivada de forma diferente, e o que me motiva às vezes não te motiva. Esse é mais um motivo para agirmos e termos atitudes pacientes. Vocês estão percebendo que tudo isso que eu estou falando são atitudes de paciência. Então atitude é ação de paciência. Que às vezes a gente pensa que paciente é aquele moço gordinho que fica sentado com as pernas cruzadas. Assim, não é. Aqui não é ter paciência. Você está esperando. A gente espera o ônibus sem paciência. E está esperando o ônibus. O motorista não vem. Não ri não, César. E o motorista não vem. Mas você tem que esperar. E aqui, ó, o que me motiva nem sempre motiva o outro. Às vezes, a gente do ramo comercial, a gente pensa assim, ó, se eu não tiver uma conta, eu não vou bater meta. Se você, ó, isso aí é dica para o vendedor. Se o vendedor não fizer conta, o gerente, o supervisor vai mandar ele embora. Por quê? Você é um vendedor que o fixo, o piso para você está tudo ok. Você é uma pessoa que, se tiver a continha regradinha, para você tá bom ganhando 10 mil reais. Não vai buscar uns 20 mil, vai buscar uns 30 mil. Vai para cima. Vai para cima. O que me motiva, às vezes não te motiva. E isso tem que ser gerado paciência. Às vezes um problema, uma conta, me motiva a parar e falar, peraí, o que está acontecendo? Mas às vezes uma conta me motiva a falar, vou trabalhar mais, vou trabalhar em outro emprego, vou fazer bico. Motivação. E pensando num relacionamento, isso é importante. Isso é muito importante. O que te motiva, possivelmente não vai motivar teu pai. O que te motiva, possivelmente não vai motivar o teu esposo ou tua esposa. Às vezes uma pia cheia de louça é motivo para muita coisa, mas nem sempre te motiva a fazer aquilo. É sério. Ou não? Uma pia cheia de louça é motivo para briga, mas não te motiva a lavar a louça. Você entendeu? Os tipos de motivação dentro de uma mesma situação. Às vezes a motivação é a motivação para briga, mas não para juntar os dois e falar, vamos lavar nós dois juntos, pai? Vamos lavar nós dois juntos, amor? Não vai. O amor não vai lavar junto com você. Só se tiver uma torneirinha elétrica ali, que daí sai uma aguinha quente, né? É, isso aí já é a linhagem, né? Mas vamos lá. Então, vamos lá. Recursos pessoais. Todos temos habilidades, que eu tinha falado, habilidades e deficiências diferentes, talentos naturais e capacidade. Uns têm habilidade para gritar e outros têm habilidade para chorar. Ou não? E isso, irmãos, eu estou trazendo o nosso cotidiano do dia a dia para mostrar para vocês que tem que ter paciência, é no dia a dia. Não é no dobrar o joelhinho e falar com Deus. Dobrar o joelho e falar com Deus é fácil. O difícil é acordar e falar, e agora? Ou não é? Às vezes você fala assim, meu Deus, eu briguei ontem. E agora? Puxa vida, era para ter feito. E agora? Será que o outro vai ter paciência? Será que o outro vai ter paciência? Então assim, queridos,
essa palavra é uma palavra esclarecedora, é uma palavra de simples compreensão. É simples a gente entender de que cada pessoa fala com Deus de um modo diferente, de que me motiva talvez não te motive, de que eu tenho uma habilidade diferente da sua, de que a minha deficiência é diferente da sua, e que o meu modo de ser, que é o quinto aqui, que o meu modo de ser é diferente do seu, é totalmente diferente do seu. E tudo isso precisa de paciência. Aí, vai lá. E tudo isso precisa de paciência. Simples assim. Tem coisa que não precisa de amor, não. Não precisa. Tem coisa que a gente precisa de paciência. É ou não é? Porque o amor às vezes já ficou ali do lado. Já botei do lado aqui o amor. E o que eu preciso pegar é a paciência. Porque amar eu amo. Mas será que eu estou tendo paciência? Ó, eu coloquei numa letra desse tamanho assim. Não devemos nos apoiar em nossa personalidade e aproveitarmos de situações para obter vantagens. Eu vou repetir aqui, ó. Não devemos, isso lembrando no meu modo de ser. No meu modo de ser. Quietão, não fala. Isso eu estou falando do Calil aqui. Aí você vai falando o que você é aí dentro do seu coração aí. Às vezes você fala assim: eu não posso ser estourado, falador, grito demais, entendeu? Eu vou falar dos meus e você dentro do seu coração você vai falando dos seus aí. Eu não posso ser quieto demais, não posso me aproveitar dessa situação, do meu modo de ser. Eu não posso me aproveitar de ser quieto demais, de não falar demais, lembrando que eu estou falando de relacionamento, não estou falando de vida, como posso dizer, domingueira, vamos usar assim. Estou falando de relacionamento dia a dia. Não posso me aproveitar de ser um cara que não fala muito, um cara quieto, um cara que às vezes não expõe a minha ideia, para me apoiar nisso tudo e obter vantagens dentro do relacionamento. Mas como assim, Calil? Eu posso me aproveitar de não falar, de não expor minha ideia às vezes e falar: deu errado, tá vendo? Mas por que você não falou? Porque eu não gosto de falar. Estou me apoiando no meu modo de ser para ter vantagem dentro do relacionamento. Está se aproveitando do jeito de ser para obter vantagem no relacionamento. Consegui pintar a casa de amarelo. Mas tem tanto que você gritou. Se não fosse amarelo, ia ser o quê? Você entendeu? Não devemos nos apoiar em nossa personalidade para ter vantagem no relacionamento. Se eu estiver falando de alguém, vocês podem falar depois lá fora. Conversa depois. Ó, então a gente entendeu o que aqui? Por que a paciência é tão importante dentro do relacionamento? E agora nós vamos aprender e entender que é o mais importante. Aprender nem sempre é entender, e entender tem que ser pôr em prática. Entendeu ou não? Foi difícil? Ó, vamos lá. Aprender nem sempre é entender, mas entender tem que ser pôr em prática. Eu aprendi como que faz o copo. Aprendi. Mas não entendi para que eu tenho que colocar a tampinha aqui em cima. Mas eu tenho que pôr a tampinha aqui em cima. Então eu tenho que entender o para que pôr essa tampa aqui em cima. E na nossa vida tem que ser isso. Nem sempre aprender é entender, mas entender tem que gerar o pôr em prática. Por isso que sempre eu falo, nós vamos entender o que é ter paciência. Como ser mais paciente com as pessoas.
Esse livro é um livro de 245 mil páginas. E na verdade eu resumi em 2 aqui, porque ficava embaixo de como entender as mulheres. Eu não consegui pegar, tive que pegar por cima mesmo. Ficou mais fácil isso. Vamos lá. Primeiro, olha o quanto é importante isso aqui. Projeta aí, Mateus. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 16. Como ser mais paciente com as pessoas. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 16. Tenha paciência com Mateus e procura na Bíblia aí também. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstraste toda a grandeza de sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Por que eu tenho que ter mais paciência com as pessoas? Isso aí foi Paulo falando. Simplesmente porque Jesus tem paciência comigo. Simplesmente, o primeiro ponto é esse. Por que eu tenho que ter? Vai, Calil, tá, beleza. São os pontos de ser paciente. Mas e por que eu tenho que ter paciência? Só o primeiro ponto para a gente deslanchar e conseguir entender é porque Jesus tem paciência com a gente. Simples assim. Coisinha pouca. Ó. E aí a gente vai entendendo como tudo isso. Como nós falamos às vezes com o outro, e eu vou usar o exemplo de que, como eu falei com a Larissa, é exatamente do modo em que Deus muitas vezes gostaria de falar com a gente. Então a gente está entendendo aqui que eu tenho que ter paciência com o meu irmão, porque Jesus tem paciência comigo. E o exemplo disso é simples. Eu olho para Isadora, para Larissa e falo assim: meu Deus, cresce logo. Aí eu olho aqui atrás que Deus está falando comigo: Calil, cresce logo. Eu estou tendo paciência, mas cresce. Larissa, foi isso que eu falei para ela: desce daí que é perigoso. E eu tenho que lembrar que Deus está olhando para mim e está falando: desce daí que é perigoso. Então a paciência que Jesus tem comigo tem que gerar paciência da minha pessoa para com o meu próximo. E sempre o que eu lanço para o meu próximo, muitas vezes é o que Deus gostaria de falar com a gente. Por que você não cresce logo? Por que você não amadurece? Por que você não tem 15 anos logo? É o que Deus quer falar com a gente. Filho, por que você não cresce logo? É reflexo. É reflexo. Você já imaginou o quanto Deus tem sido paciente com você? Você já imaginou? Entre falhas, entre acertos, entre erros, entre tudo. Você já imaginou? Às vezes a gente pensa que o mundo gira só, né, à nossa volta, nosso umbigo. Mas vamos relacionar um pouco aqui nós e Deus? Já mensurou? Já mediu quanto Deus tem que ser paciente com a gente? Terrível. Outro ponto de aprender, de entender e de pôr em prática como ser mais paciente com os outros: aprenda a ouvir as pessoas. Aprenda a ouvir as pessoas. Se você não ouvir, você não vai entender. É simples. Começa a falar, você já interrompe. Começa a falar, você já interrompe.
Às vezes era uma solução para você, mas você já interrompeu a pessoa. Era alguma coisa boa que a pessoa ia falar para você, mas você já interrompeu a pessoa. Se você não entender, não tem como ter relacionamento. Porque os relacionamentos são baseados em entendimento. É exatamente o que eu falei. Se eu entendo, eu coloco em prática. Se eu não ouço e não entendo, como que eu vou ter um relacionamento? Como que eu vou entender que a pessoa não gosta da casca do pão? Como que eu vou entender que a pessoa gosta do miolo do pão? Eu tenho que parar para ouvir. Diga, ouvir. Ouvir. Diga, eu vou passar a ouvir. Eu vou passar a ouvir. É compromisso de vocês com Deus agora. É relacionamento já. Com Deus. E vou passar a ouvir o outro. Não é Deus não, porque Deus é fácil ouvir. Ele desce a barreta, ele fala do jeito que ele quer, ele faz do jeito que ele quer, porque ele é Deus. O outro depende do meu ouvido para que eu ouça ele. Eu dependo do ouvido de vocês para vocês me ouvirem. Para a mamãe falar, você pegar um pedaço de pau e enfiar no ouvido agora, vocês não me ouvem. Eu dependo de você para você me ouvir e entender e pôr em prática. É simples. E tudo isso lembrando que eu tenho que ter paciência com você, porque Jesus tem paciência comigo. Simples. Isso eu ainda vou falar mais umas 3 vezes para frente ainda. E devemos ouvir antes de falar ou responder. Provérbios 18, 13. Bota aí, Mateus. Tem paciência. Vamos ter paciência, igreja. Ó, quem responde, que simples, coisinha boba também. Eu acho que a Bíblia Deus colocou para a gente ser bem do jeito que está sendo hoje, simples de entender, não tem nada difícil. Ó, quem responde antes de ouvir comete o quê? Insensatez. E o que acontece? Passa vergonha. Simples. Eita. Passa vergonha. Responde antes de ouvir. Mete a língua nos dentes. Passa vergonha. Passa vergonha. Irmãos, ou vocês colocam na tábua do coração, ou vocês enchem a caixa de WhatsApp de alguém aí. Mas vai colocando. E a gente já está chegando aqui no final. Trate os outros da forma. É isso aí. É isso aí. Trate os outros da forma que você gostaria de ser tratado. E isso aí é uma regra básica de vida. Isso é uma regra básica de vida. E o Deus também falou isso daí pra gente, ó. Filipenses 2, 4 e 5. Bota aí. Coisa simples. Não é nada difícil não. Mateus está gerando paciência na gente. Vamos amar ele. Olha lá, olha lá, olha lá. Jesus tem paciência com ele. Comigo também. Cuide cada um, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses, não só dos seus interesses, mas dos interesses e da mesma intensidade. Ainda bem que antes de subir no púlpito eu falei para a Joyce que a gente ia emagrecer a partir de segunda, senão ia ter guerra. Porque é um interesse mútuo isso aqui. É interesse mútuo. O que o outro quer tem que ser a mesma coisa que eu quero, na mesma intensidade que o outro quer. Ele quer muito que eu mude. Eu tenho que querer mudar o mesmo tanto que ele quer que eu mude. Isso eu estou falando relacionamento, gente. Não é história de fantasia, não. Isso é simples. É regra da vida. Vamos tratar o outro da mesma maneira que eu gostaria de ser tratado, inclusive pelo mesmo que faz parte da dupla aí. Ou do trio, ou do quarteto, ou de um grupo. Porque eu olho para vocês e vocês olham para mim. Tem que ser a mesma maneira que eu te trato, você me trata. E vice-versa. Da mesma maneira que você me trata, espere que eu te trate. Amém? Mas sempre dê um exemplo bom primeiro. Sempre dê um exemplo bom primeiro.
A minha mãe fala que a cara feia fica na cara de quem faz. A cara feia fica na cara de quem faz. Estou falando aqui. A cara feia está lá. A cara feia está lá. Está comigo, não está com ninguém. A cara feia fica na cara de quem faz. É simples. Então seja você a cara bonita, amém? Eu vou ser a cara bonita, fala. Vocês não querem ser cara bonita. Eu vou ser a cara bonita, fala. Isso aí, igreja. Então eu aprendo para entender, para pôr em prática. Ó, a conclusão aqui diz o seguinte. Segura aí. Use a paciência na hora certa. E a hora certa qual é? All time. Todo tempo. Todo tempo. Não adianta explodir e em 3 segundos achar que está tudo ok. Glória a Deus. Fala Deus não, peraí. Que Jesus está usando a paciência dele para mim, eu tenho que usar para o outro também. Peraí. O poder da paciência. Agora eu falo, fala Deus. Ó, o poder da paciência tem que me mudar primeiro antes de mudar o outro. Fala Deus. O poder da paciência tem que me mudar primeiro antes de mudar o outro. Não peça a Deus para mudar os que te irritam. Peça a Ele que mude as suas atitudes para atitudes de paciência. Por quê? Porque uma vez que Deus te alcança, Ele alcança os que estão ao seu redor. Vocês entenderam? Toda a palavra se resume nisso. Eu tenho que ter paciência com o outro, porque Jesus tem paciência comigo. Aprender, entender, pôr em prática. Atitude de paciência tem que me mudar primeiro para depois mudar o outro. Se eu tiver atitudes de paciência, Deus me muda e é automático a mudança dos que estão à minha volta. Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus que entenderam aí ou glória a Deus que não entenderam? Dá glória a Deus. Amém. Deus vai falar os seus e os meus corações. Querido, eu vou louvar a Deus com uma canção que fala muito e falou muito ao meu coração em relação a isso, em relação à paciência, em relação a esperar. Vocês lembram que lá no início eu falei que o que produz a paciência é a Tribulação. glória a Deus. O que produz a paciência é a Tribulação. Então é isso. É a paciência. Dentro da tribulação, eu vou ter paciência. Eu vou encontrar paciência. Vai me gerar paciência. Amém ou não? Amém. Antes do louvor, eu vou contar para vocês um testemunho que, para variar, só para variar um pouco o que aconteceu com a Isadora, tadinha, estava falando com o pastor, essa menina, eu falei para a Joyce também, ela tem mais promessa do que eu e a Joyce junto, pode botar no rolo que é dela. Eu estava indo para a Sonhava hoje, eu estava buscando esses 2 vídeos que eu passei para vocês aí, sobre relacionamento que me gera o quê? Sucesso, diga sucesso. Sucesso. E fracasso. E estavam as duas bonitinhas atrás do carro, Larissa e Isadora. E aí eu parei e botei o vídeo para rodar. E estava assistindo o vídeo ali. E procurando, né, um momento de sucesso e um momento de fracasso para poder trazer a luz para vocês que o relacionamento dentro da vida é o que nos traz sucesso e fracasso. O bom relacionamento nos traz sucesso. O relacionamento ruim nos traz fracasso. Lembrando que tudo depende de nós, porque a paciência de Jesus está sobre mim, a minha tem que estar sobre vocês. E assim sucessivamente. Olhando o vídeo, a bolsa da Larissa cai no chão. Aí a Isadora: pai, a bolsa da Larissa caiu no chão.
Eu falei, peraí. E prestando atenção aqui no vídeo. Pai, a bolsa da Larissa caiu no chão, porque você não pega a bolsa da Larissa caiu no chão, pai. Pai, a bolsa da Larissa caiu no chão, que a bolsa assim. Quem é mulher sabe que é assim. Pai, a bolsa da Larissa caiu no chão, pega a bolsa da Larissa, pai, por favor, pai, não pega só porque eu preciso agora, espera um pouquinho que eu tô vendo o vídeo, filho, espera aí. Olha a tribulação gerando vocês. Isadora, espera. E continuei vendo o vídeo. Só um detalhe, esse vídeo de 18 segundos aí tinha 9 minutos. Pai, a bolsa da Larissa caiu, pai, você não vai pegar a bolsa da Larissa, tá no chão, pai. Ela, pai, olha aí pra trás, pai. Cara do céu, tadinho. Eu virei e falei assim: Isadora, espera! Você tá vendo que eu assisti um vídeo? Isadora! Isso eu tava com 2 minutos de vídeo, irmão. E aí foi. O vídeo foi rodando. Aí, segura aí que eu falei: recebo, Deus. O vídeo foi rodando. Eu falei: eu acho que esse não tá bom. Deixa eu assistir outro. Coloquei no outro, foi mais 8 minutos. E a bichinha quietinha daí. Aí eu parei e falei: meu Deus do céu, que tá quieto demais esse carro. Aí eu olhei para trás, a Larissa estava dormindo, só para ter ideia. A Isadora parou, viu que eu olhei para trás, olhou para mim e falou: pai, eu esperei. Você pode, por favor, pegar a bolsa da Larissa? Aí eu queria descer do carro e me jogar na raposa. Eu falei: meu Deus do céu, eu estou indo hoje à noite falar sobre paciência. E aí, eis que a tribulação gera paciência na vida do Isadora. Queridos, é uma forma mais dia a dia para a gente entender, porque o relacionamento é dia a dia. O relacionamento é agora, é quando a gente sai, é quando a gente vai comer pastel, é quando a gente está 10 horas da noite esperando alguém chegar. É quando alguém chega 10 horas da noite e a gente quer explodir, mas não explode. Isso é relacionamento. Vocês estão entendendo? Amém ou não amém? Amém. Pode soltar, Arthur? Irmão, se eu errar, fique em paz que receba a palavra.